Paulo Scaff, presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, por intermédio de quem cumprimento as diretorias da Fiesp e do Ciesp. Senhor Luiz Eulálio Bueno Vidigal Filho, presidente emérito da Fiesp, a quem, mais uma vez, desejo saúde e força. O senhor é um exemplo para todos nós, pode ter certeza disso. Senhoras e senhores dirigentes de entidades do setor industrial, senhoras e senhores empresários, podem ter certeza que eu não vim aqui para lhes trazer novidades. Talvez, no dizer do grande cronista e escritor Nelson Rodrigues, eu venha lhes dizer o óbvio ululante. Mas o óbvio ululante é o que salta aos olhos de todos nós e que são as necessidades do nosso Brasil nesse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que sempre é prematuro e sempre é algo que a gente pode desprezar o que já aconteceu, dizer que nós somos únicos, que nós viemos para transformar. Não. O governo do presidente Bolsonaro, ele foi eleito para cumprir uma tarefa, uma missão, como nós dizemos no nosso linguajar militar. João Ramos, deixa de deixar o celular, não vai me fotografar aqui não, João Ramos, pelo amor de Deus. Então, é a tarefa que nós temos. Nós vamos ter que tomar algumas medidas que não serão das mais populares, para que todos os brasileiros tenham futuro. E é isso que eu venho falar para as senhoras e para os senhores. Inicialmente, eu queria destacar que os historiadores do futuro vão olhar para os anos de 1978, 1980, como um momento revolucionário na história social e econômica da humanidade. Naquela época, pessoas como o Deng Xiaoping, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan iniciaram um movimento que trouxe vida àquilo que hoje nós chamamos de globalização. E também surgiu aquilo que foi designado como neoliberalismo. Mas se nós olharmos o que é o neoliberalismo, o que é o liberalismo? É nada mais, nada menos do que o Estado cumprir o papel para o qual ele surgiu. Organizar a sociedade. Ter leis que permitam que nós convivamos de forma pacífica. E deixar de interferir nos mercados. E quando eu falo mercados, não é pura e simplesmente o comércio. Não, é o mercado da saúde, da educação, né, que eles andam por pernas próprias. O neoliberalismo, o liberalismo, nada mais é do que a defesa intransigente do direito à propriedade privada. Pois onde não há propriedade, não há o único sistema econômico que deu certo no mundo, que é o capitalismo. Então eles nada mais fizeram do que reforçar as ideias que desde lá de trás vieram norteando as mudanças do mundo que nós vivemos. Hoje, o mundo é muito complexo e desafiador, totalmente diferente das realidades vividas pelas gerações mais velhas. Vivemos uma aceleração, né? Devido à constante evolução da revolução científica. Isso provoca instabilidade, competitividade e obriga uma constante vigilância por todas as nações, mesmo aquelas com graus de desenvolvimento muito maior do que o nosso. A tecnologia dita as regras, e a velocidade com que as informações são disseminadas faz com que o novo fique velho num piscar de olhos. Podemos dizer tranquilamente, os oceanos não são mais tranquilos. Conflitos aparecem em todos os lugares,
E as ameaças transnacionais estão aí. Terrorismo, guerra cibernética, o tráfico de drogas, as imigrações ilegais, o crime organizado, as catástrofes ambientais e climáticas. Eu lembro que agora, há pouco tempo, a Índia e o Paquistão disputam a região da Caxemira. Piloto indiano abatido, ataques de um lado ao outro. Então o conflito está aí. E nós temos que saber entender isso. Também, uma guerra comercial está em andamento. E muitos países estão começando a proteger os seus mercados. Nós temos que entender isso. E temos que saber extrair o melhor desse momento. A América do Sul ainda procura o seu eu, tentando quebrar a lógica de ser periférica e buscando espaço nesse grande jogo. Ainda somos exportadores de produtos primários de pequeno valor agregado. Aqui ainda existem dogmas coloniais e pessoas que acreditam que o Muro de Berlim ainda está de pé. E defendem ideias que deram errado em todos os lugares do mundo. E aí nós temos o caso da Venezuela. É um caso clássico de destruição daquilo que o chamado socialismo pode produzir. O falecido presidente Chávez conduziu um processo de conquista do poder usando os instrumentos democráticos das eleições e de uma nova Constituição, que deram a ele controle total da nação. A sua morte mostrou que ele não tinha um substituto para chegar no seu lugar. Colocou o Maduro e ele está terminando a total disrupção do país. Nos preocupa, senhoras e senhores, que conflito do tempo da Guerra Fria esteja sendo atraído para o nosso subcontinente. Na nossa vizinhança, não é? Duas grandes potências estão brigando pela Venezuela. O Brasil tem que saber se posicionar corretamente nisso aí. E falando do Brasil, o que acontece com a gente? Somos um colosso de dimensões continentais, incrivelmente ricos, mas parece, muitas vezes, que queremos ser o eterno país do futuro. Devido a governos que acreditavam que o Estado deveria fazer tudo, fomos jogados numa crise terrível, política, econômica e social. Nós fomos massacrados pela incompetência de lideranças políticas, pela ineficiência da administração pública e pelo câncer da corrupção compulsiva. Um cartel de ladrões, digo assim, composto por maus políticos, maus empresários, péssimos representantes de sindicatos e péssimos servidores públicos, assaltaram o Estado. Contra essa situação, a nossa população elegeu o Jair Bolsonaro, numa onda de indignação e num vigoroso movimento para recuperar o nosso país, nosso orgulho e trazer a nação de volta para um rumo que lhe dê um futuro. Ele assumiu o governo para trazer o mais importante valor em uma relação, a confiança. Sim, as pessoas têm que ter confiança nos seus líderes e no seu governo. O primeiro passo foi reduzir o número de ministérios e montar esse ministério sem influência política, longe das velhas práticas que praticamente venderam o governo aos partidos políticos. Para atacar os principais problemas que nós temos hoje, e nós não temos dúvida que estão ligados à economia e à segurança pública, escolheu duas figuras emblemáticas, Paulo Guedes e Sérgio Moro. As senhoras e os senhores, creio muito bem, não tem a mínima dúvida que os dois principais problemas estruturais da economia brasileira
são o baixo crescimento econômico e a deterioração das contas públicas. O crescimento do PIB ao longo dos anos de 1980 até 2018 foi de cerca de 2% ao ano, totalmente diferente dos 30 anos anteriores, 50 a 80, considerado hoje como os 30 anos gloriosos do nosso país. A maioria desse crescimento entre 80 e 2018 veio de fatores demográficos. Tínhamos grande quantidade de jovens ingressando no mercado de trabalho, capazes de produzir o quê? Trabalho braçal, faltando conhecimento, mas isso nos adiantou. Estamos perdendo essa passagem. A produtividade do trabalho cresceu apenas nesse mesmo período 0,2% ao ano. E nos últimos anos, essa dinâmica da produtividade se tornou ainda pior. As contas públicas têm sido o grande balizador da deterioração da nossa economia nos últimos anos. Devido ao quê? Ao fortíssimo crescimento dos gastos primários, especialmente aqueles obrigatórios. Nos últimos 30 anos, em relação ao PIB, nós pulamos de algo em torno de 8% para 32% do nosso produto interno bruto. Isso é muito para um país como o nosso. Portanto, a administração Bolsonaro precisa implementar um forte ajuste fiscal, de modo a estabilizar essa dívida bruta como um percentual do nosso PIB, e isso num médio termo. Como é que nós estamos lidando com isso? A agenda de produtividade. A baixa produtividade do nosso país é explicada por uma conjunção de fatores. Entre as principais medidas dessa área que nós teremos que tomar está a reforma do sistema tributário. As senhoras e senhores, como empresários e produtores, sabem muito bem o peso da carga tributária. E ela é pesada por dois aspectos. Primeiro, por a sua complexidade, e segundo, por os seus valores. Então, nós não temos a mínima dúvida. Temos que reorganizar o sistema tributário e reorganizar as taxas que incorrem sobre todas as senhoras e senhores. Temos que abrir a economia ao comércio mundial. Mas eu tenho dito em todos os fóruns, e as senhoras e senhores sabem disso, se nós não reorganizarmos o sistema tributário, uma abertura da noite para o dia do nosso país vai acabar com a nossa indústria. Senhoras e senhores sabem disso. Então eu tenho me socorrido sempre daquilo que o presidente Geisel falava sobre outra abertura que aconteceu nos anos 70. Ela tem que ser lenta, gradual e segura. A partir daí, vamos competir, sim. Precisamos competir. E eu tenho absoluta certeza que o nosso empresariado, que a nossa população tem capacidade de competir com qualquer um, mas temos que estar igual nisso aí. Privatizar aquilo que tem que ser privatizado. E temos que promover uma revolução na nossa educação. As senhoras e senhores podem dizer, mas o que está acontecendo no Ministério da Educação? Precisa de um freio de arrumação. Faço a autocrítica perante todos. Mas temos que mudar o nosso sistema educacional. Não é possível que os nossos jovens tenham os índices mais baixos do PISA porque não conseguem interpretar as questões, porque demoram a interpretar as questões. Então algo está errado e muito errado. Então temos que transformar isso aí. Não resta dúvida, temos que tirar o peso do Estado das costas de quem produz. Então essa é a agenda de produtividade. A consolidação fiscal será atingida por uma combinação da reforma do sistema previdenciário e do sistema social. E aqui eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Temos que enfrentar isso, porque a melhor maneira de impedir o retorno da inflação
ou o calote da dívida pública. Esse problema fiscal está intrinsecamente ligado à discussão previdenciária. Jogamos fora o bilhete de loteria que foi o bônus demográfico. Nós crescemos de 80 para cá, conforme eu me referi, pela grande quantidade de jovens. Os jovens estão diminuindo em percentual da população, comparado conosco, que somos aqueles mais velhos. Caso o problema não seja enfrentado, seremos um Japão tropical, ou seja, um país de idosos, mas sem a tecnologia japonesa. É o pior dos mundos. Tivemos um tempo em que era possível crescer com enorme grau de desperdício, com baixa produtividade, porque o mercado de trabalho abastecia o país, conforme eu lhes disse, com novos jovens a cada ano. Tínhamos um contrato social estabelecido pela Constituição de 88, da qual o ministro Jobim foi um partícipe importante. Chegou a hora de rever esse contrato. Precisamos de um novo processo orçamentário que combine melhor a eficiência da máquina pública com a justiça distributiva. Eu lembro que a Lei Orgânica de Assistência Social, que agora se discute aí a questão do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, ela é de 1993, regulando algo que estava estabelecido na Constituição. A LOAS de 93 diria que o BPC seria pago aos 70 anos. O presidente Fernando Henrique diminuiu para 67 e o presidente Lula para 65. Se as senhoras e os senhores olharem que a pessoa, para se aposentar por idade, tem que chegar pelo atual sistema aos 65 anos, tendo pago no mínimo 15 anos de contribuição e vai receber só um salário mínimo, por que ele tem que contribuir? Se ele vai receber a mesma coisa sem contribuir. Então nós temos que olhar isso. Não há mais como sustentar isso aí. É uma briga difícil? Dificílima, mas nós temos que enfrentar isso. Também temos que congelar os gastos públicos, reduzir os subsídios fiscais e também temos que ter outras medidas adicionais, como a liberação de alguns gastos obrigatórios e buscar receitas que não são orçamentárias, como os leilões da área de infraestrutura, né? E aí entrando energia, a questão da cessão onerosa, né? Do excedente aí do pré-sal, temos que buscar esses recursos. Também temos que lidar com excesso de regulação, muitas medidas regulatórias e com a burocracia que contribui para amarrar o país. Infelizmente, ainda somos o país do carimbo. Na esplanada dos ministérios em Brasília circula papel, senhoras e senhores. Isso é um absurdo. Uma simplificação radical do processo de abertura de novos negócios. Quanto tempo se leva para abrir uma empresa no nosso país? E também manter as agências regulatórias livres da influência política. Temos outro problema sério. As narcoquadrilhas, que eu até chamo de narcoguerrilha, que aterrorizam as nossas grandes cidades. Temos que lidar com o crime. Temos que trabalhar para lidar com o crime em 4 eixos diferentes. Endurecer a legislação, de modo que os criminosos realmente cumpram o seu período de condenação. Temos que acabar com o sistema progressivo que só beneficia o criminoso. Mata uma pessoa, condenado a 25 anos, 5, 6 anos depois está na rua. E a família que perdeu o seu ente querido continua a chorar aquela perda. Também temos que lidar com os crimes cometidos por menores. É uma discussão interessante. O sistema prisional tem que mudar. A prisão não pode ser um lugar de férias, onde os líderes das grandes quadrilhas comandam os seus grupos. A polícia tem que ter a sua capacidade tecnológica aumentada. E também temos que aumentar a capacidade de controlar as nossas fronteiras. Finalmente, jamais podemos descuidar do problema da área social e melhorar as condições de vida
das pessoas que vivem nas vizinhanças, nos cinturões de miséria que cercam as nossas grandes cidades. Sem acesso à luz, sem acesso à água, sem acesso a esgoto e tendo muitas vezes as suas necessidades básicas providas pelos representantes das narcoquadrilhas. Se nós não trabalharmos nessa área, nós não venceremos essa luta jamais. Também um dos nossos principais economistas disse que nós temos que ligar com aquilo que ele chama das vacas sagradas. Elas vêm desde lá de trás e são, até hoje, responsáveis por muitos dos nossos problemas. Algumas delas, um salário mínimo que não é mínimo. Os governos anteriores aumentaram esse salário além da inflação e produziram uma contradição, onde as classes mais favorecidas recebem mais do que as menos favorecidas. O sistema previdenciário. Nosso sistema, ele se esgotou. Ele chegou no seu limite. Ele concedeu benefícios de todas as formas. Então, quando se vai mudar um sistema dessa natureza, nós temos que atacar o quê? Temos que atacar o momento em que a pessoa vai ingressar no sistema e temos que atacar as regras. Isso é a nova Previdência. E nós temos que saber dialogar para vencer essa área. Também, aliás, em relação ao sistema previdenciário, se nós aqui que somos mais velhos não fizermos nada, os nossos filhos e netos irão dizer para nós: onde vocês estavam? Não estavam olhando isso? Estaremos rompendo o pacto de gerações. O pacto de gerações assegura essa passagem do bastão. E o bastão não será passado se nós continuarmos dessa forma. Eu vejo gente jovem aqui que vai trabalhar até o final da sua vida, se nada for feito. Apesar, né, Luiz Olavo, que trabalhar é muito bom, né? Os direitos daqueles que não são incluídos. Infelizmente, alguns dos nossos políticos ainda pensam que nós estamos no século XIX, né, nas masmorras lá da Londres industrial, e levam os direitos a um paradoxo, onde tudo tem que estar escrito na Constituição. Não tem almoço grátis. E esse tipo de ação divide o país entre aqueles que estão no mercado formal e aqueles que estão no mercado informal. Então, a legislação trabalhista, nós estamos em vigor com uma reforma trabalhista, ela tem que ser levada adiante, sob pena de nós não conseguirmos sobreviver e não gerarmos emprego. A vinculação preguiçosa, onde grupos de pressão buscam um caminho para que seus privilégios e suas necessidades fiquem na legislação, de modo que o seu espaço seja garantido para sempre. As infinitas transferências temporárias, onde alguns gastos, uma vez colocados no orçamento, também permanecem para sempre. O protecionismo. Todo mundo quer um lugar no guarda-chuva do Estado, de modo que os seus trabalhos, seus empregos sejam protegidos. Senhoras e senhores, os senhores são empreendedores, empresários, sabem que nós estamos enfrentando uma mudança radical no mundo. Nós temos que preparar essa população, a nossa população, temos que mitigar isso aí. Postos de trabalho serão fechados, outros serão abertos. Agora, se nós não prepararmos a população, teremos uma massa de desempregados na rua. É que a gente vê determinadas indústrias, não é, montadoras, que estão querendo fechar os seus postos de trabalho, porque é uma questão que estão enfrentando da realidade do mundo atual. Nós temos que lidar com isso. Ainda persiste um modo de pensar anticapitalista. Dizem que o Churchill uma vez disse que o lucro como vício é uma ideia socialista, porque ele sempre pensava que o vício real mesmo era a gente viver perdendo dinheiro, ou investir em algo que a gente não vai ter retorno. Eu lembro também, eu li aí um tempo atrás, que um primeiro-ministro da França assim declarou: sim para a economia de mercado e não para a sociedade de mercado. Ministro Jobim,
eu lhe pago uma viagem grátis à Coreia do Norte se o senhor me explicar o que é isso aí. Pô. Temos um preço para pagar no curto prazo. É o que eu falei. O nosso governo vai ter que enfrentar as medidas impopulares. Na instituição que eu servi durante 46 anos, a gente sempre dizia, o comandante não tem que ser aplaudido no pátio. O comandante tem que tomar decisões. Então nós teremos que tomar decisões para que o país progrida no longo prazo. Por isso, temos que colocar na cabeça das pessoas que abdiquem da ideia que o Estado pode tudo. Não, roda a maquininha lá e produz um dinheiro. Convencer a população de que eles também têm obrigações e não apenas direitos. Temos que trabalhar isso dentro do nosso Congresso. É um trabalho de paciência e diálogo, mas temos que trabalhar do Congresso. O Congresso representa a população brasileira. Ali está a imagem daqueles que votaram nos seus representantes. E nós temos que dialogar com eles. Não fugir ao diálogo. Vai levar pedrada? Vai levar pedrada. Faz parte da vida política. E todos aqui sabem muito bem que a minha experiência política é baixíssima. Mas o bom senso tem que sobreviver nessas horas. Aqui no Brasil, um cidadão pega e diz que ele não recebeu nada do Estado, mas ele frequentou uma universidade pública, se formou em medicina, sem pagar um único centavo. Então nós temos que mudar essa ideia. Eu quero deixar claro para as senhoras e senhores algo que talvez aqui todos entendam, mas muita gente ainda não entendeu. O Jair Bolsonaro não é nem nunca será uma ameaça à democracia. Ele tem um firme compromisso com a Constituição e as instituições. Todos podem ter certeza de que nós vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado. E queremos marcar a nossa administração pela eficiência, pela responsabilidade e por zero corrupção. Eu quero enfatizar que ele é um estadista. Ele não está pensando nas próximas eleições. Ele está pensando nas próximas gerações. Isso é sincero, senhoras e senhores. Quando terminarmos o nosso governo e entregarmos a faixa presidencial no dia 1º de janeiro de 2023, gostaríamos muito que no nosso país, a nossa população, e aí em especial essa plateia que aqui está, estivesse vivendo aquilo que o presidente Roosevelt, em seu discurso of the State of the Union, em 1940, chamou das 4 grandes liberdades humanas. Que vivamos sob a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de não sermos forçados a fazer aquilo que não queremos e, principalmente, a liberdade de não termos medo. Muito obrigado. Para encerrar esta reunião, assistiremos a um vídeo.